Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. O Senhor é bom, o Senhor está aqui. E nessa manhã, nós vamos iniciar um estudo, queridos. Serão 13 aulas, onde os estudos que nós vamos ter, muito pautados sobre as cartas do apóstolo Paulo, eles têm como objetivo derrotar a crise da comunhão. Nós vamos aprender com a palavra de Deus os segredos, alguns segredos, para a gente realmente ter comunhão dentro da igreja. A gente, ao final desse estudo, e pouco a pouco, nós vamos aprender realmente e praticar o que é amar uns aos outros, o que é perdoar, o que é orar uns pelos outros, o que é honrar, o que é ser bondoso uns com os outros, como a gente vai se saudar, e tudo isso com esse objetivo, da gente realmente ter comunhão uns com os outros. Então, o nosso texto dessa aula, para a gente começar, está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 5. Romanos, capítulo 12, verso 5. Diz assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Esse vai ser um versículo em que ele fala de uma forma bastante geral, global, da importância de haver essa interdependência, de haver uma reciprocidade, de haver uma mutualidade dentro da igreja, dentro da família de Deus, para que o corpo possa realmente estar saudável, o corpo de Cristo, e possa ser útil e produtivo. Então, vamos olhar esse primeiro slide para a gente meditar sobre algumas questões aqui. Se você fosse responder a esta pergunta, o que você diria? O que é a igreja? Qual é a função da igreja? Por que você está ligado a uma igreja? Você aceitou o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da tua vida, mas por que você está numa igreja? Por que não basta você apenas desfrutar de Jesus sem estar ligado a uma igreja? Por quê? O que é a igreja? A casa de Deus. O que é a igreja? A igreja é um lugar para se ter comunhão com os irmãos? O que é a igreja? O que é a igreja, irmãos? É o corpo de Cristo. Por que você está numa igreja? O que ela é para você? Para você, o que ela é? Um lugar onde você encontra direção? Onde você se alimenta? O lugar onde você se alimenta? O que é a igreja? Um abrigo? O que é a igreja? Não chegou no ponto? Não. Ei, irmãs? Casa de oração. A noiva é a igreja. Onde Jesus reina? Isso. Mas o que é a igreja? Por que você está na igreja? Qual é a função da igreja? Onde a gente tem que ser cuidado? O que é uma igreja, pessoal? Numa única palavra. Para você, numa única palavra. Você aceitou Jesus, mas por que você tem que estar na igreja? Por que você não pode ficar sozinho? Cada um na sua casa. Aceitando Jesus, cada um na sua casa. Por que a igreja? Por ser sozinho você não conseguiria dar conta disso, é isso? A igreja é a família de Deus. A família de Deus.
E a igreja, ela está aqui, tem a igreja brasileira, a igreja americana, a igreja angolana, a igreja de Portugal, da Espanha, mas, em resumo, todo mundo é família. Por que todo mundo é irmão? Por que todo mundo só tem um pai, não é? É tanto que quando você encontra um crente em outro lugar, e começa a conversar com ele, era para ter esse sentimento, como se você o conhecesse, como se você tivesse intimidade, porque ele é da sua família. Tem uma afinidade, não tem? Tem que ser assim, né? Então você não importa se ele às vezes fala com um sotaque de Portugal, tal, não interessa essa cultura onde ele está um pouco diferente da sua, mas a essência deveria ser essa. Eu tenho afinidade, é meu irmão, e você gosta de estar perto dele, quer conversar com ele porque é família. A igreja é a família de Deus. E a igreja cuida das outras famílias. A igreja é um lugar de cuidar de famílias também. Então, a função da igreja, qual seria? Já que ela é a família de Deus. Qual é o propósito dela? Manter a família unida para... Como eu faço isso? Vocês já foram mais... Já no ponto aí, ó. A igreja é a família de Deus e a sua função vital, tudo vai estar ali nessa base, ó. É o relacionamento entre os irmãos. É na igreja que eu me relaciono com você e você se relaciona comigo. Como irmãos, é aqui. Por isso que não dá cada um fique na sua casa, cada um fique na sua ilha, não. Aonde eu vou me relacionar com você? Aonde eu vou te conhecer? Aonde você vai me conhecer? Aonde eu vou te servir? Aonde você vai me servir? Aonde você vai me ajudar? E onde eu vou te ajudar? Aonde? Que lugar? Que ambiente é esse? Igreja. E depois você vai para a sua vida, vai para os seus afazeres, vai para o seu trabalho e coloca tudo isso em prática lá também. Mas aonde que há o relacionamento entre os irmãos? Na igreja. Por isso que nós lemos a semana passada Atos 2, 44 até o 47. E aí você vê ali claramente relacionamento entre os irmãos na igreja, um relacionamento saudável, onde havia comunhão, onde havia serviço, onde havia o partir do pão, onde havia os milagres, onde havia os sinais, onde havia o desenvolvimento deles para ganhar a simpatia dos ímpios, inclusive. Mas tem que ter uma unidade, tem que ter uma ordem, irmãos. Tem que ter tem que ser potencializado este amor, essa força do povo de Deus. E é a igreja, na igreja, como igreja que isso acontece. Então, é aqui que a gente começa a entender esse princípio de mutualidade, de unidade. Salmo 133, verso 1, diz assim que o salmista exclama, ai, como é bom, né? Agradável, que os irmãos vivam em união. Como é bom, como é bonito, porque este é o propósito da igreja. A igreja não é um lugar onde os irmãos disputam entre si. Isso é o inverso. É exatamente para isso, para um ajudar o outro. E não para um ser rival do outro, para um achar, como nós vamos ver uma aula, muito interessante, mais para frente, que vai dizer assim, não devorem, não mordam e não devorem uns aos outros. Olha que coisa. Que isso, apóstolo Paulo? Que exagero. Ele está falando, não mordam e nem devorem uns aos outros. Isso não é para ser assim. Na nossa família, quando nasceu o teu irmão, os seus irmãos, era para vocês se amarem, brincarem juntos, não é? Se ajudarem, se protegerem, não era? Era para um morder, xingar, bater, devorar o outro, né? Não era para ser assim. Assim como a igreja. Ela tem que estar saudável. E como ela mostra que está saudável? No relacionamento entre os irmãos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Às vezes tem pessoas que pensam assim, ó. Olha, eu tenho o compromisso de honrar a Deus, de amar a Deus. Eu tenho o compromisso, olha, de fazer o serviço para Deus.
E não para o homem, né? Não para as pessoas, eu quero agradar só a Deus. Um princípio é aqui que a gente vai entender. A reciprocidade para a igreja ser saudável, ela vai fazer com que você desenvolva a comunhão com Deus, mas também com os outros. Então não é feio e não é errado você ter esse pensamento, de falar assim, eu preciso agradar a Deus, eu preciso agradar meu irmão. Eu preciso agradar a Deus, honrar a Deus e honrar o meu irmão. Tem gente que tem ele acha que é feio, que é se humilhar, fala, eu não estou fazendo para você, estou fazendo para Deus. Não, gente. Se eu estou fazendo para Deus as coisas, sabe? Para você também, meu irmão, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, meu colega. Tem gente que acha que isso é um espírito servil, sabe? Ai, que bocó, fica aí fazendo tudo para a mulher, tudo para o marido, tudo para o pastor, tudo para o patrão, que bocó, que puxa saco. E não é isso não é um espírito servil, é um espírito humilde, manso, de amor. De amor. Então, quando você fala assim, olha, eu vou honrar a Deus, lembre-se de honrar o próximo também. Esse amor, ele se demonstra na vida dos seres humanos também. Tá? Então, a gente entendeu o que é a igreja, qual a sua função, né? E para a gente entender o que é unidade, como a gente vê aqui no Salmo, né? Que bonito, que bom quando os irmãos vivem em união e unidade. O que é a unidade? Pode passar. Viver unido com o seu irmão. Uma igreja unida. O que significa? É que ela tem comunhão com o Pai e tem comunhão com os irmãos. Como que essa comunhão, ela é evidenciada? Como que eu sei que eu estou colaborando para a minha igreja ser unida, para a minha família ser unida? Será que eu colaboro com a comunhão, né? Será que eu colaboro com a desunião? Como que eu vejo isso? Tem alguns pontos que dá para a gente evidenciar. Primeiro deles, a comunhão numa igreja, trazendo para a igreja, tá? Quando há comprometimento com a família. Um cristão que não está unido na igreja é aquele cristão que não vem no culto. É aquele cristão que não participa das coisas da igreja. Sejam as coisas ministeriais, sejam as coisas humanas. Ele não quer ter comprometimento. Ele quer ser um eterno visitante. Ele não quer se batizar nas águas. Ele não quer se aprofundar nas coisas espirituais. Ele evita tudo o que ele sabe que vai requerer dele uma certa responsabilidade. Ele evita ser um aluno da escola bíblica. Ele evita ministério. Ele evita ser batizado do Espírito Santo. Ele evita os jejuns. Ele evita as vigílias. Ele vai evitando. Não há comprometimento. Porque ele quer, na cabeça dele, estar livre. Eu vou na igreja, eu recebo, tal, mas eu não sou crente. Né? Ou eu sou só um membro, eu não tenho aspiração para nenhum ministério, eu não tenho este dom. Ele não quer nem ter, ele não quer nem saber se ele tem. Ele não quer nem escarafunchar nele, ele nem quer que o Espírito Santo vá tirando essas pedras. Ele nem quer saber disso, ele não quer comprometimento com a família. Então, se há isso, não tem união, tá? Irmãos, não tem. Porque o comprometimento é um princípio básico para a família. Como aquelas pessoas que querem eternos namorados, mas nunca quer casar. Ou quer ajuntar, mas não quer o papel. Para que papel na nossa relação de amor? A gente se ama, precisa de papel. Por que não papel? Já que há tanto amor, então, por que não o papel? Por que não oficializar? Por que não casar no cartório? Por que não? Né? Então, é aquela coisa assim, se não der certo, já estou com o pé lá fora. Tem que ter comprometimento com a família de Deus, com a igreja do Senhor, com as coisas de Deus.
Sair daquela superficialidade e ir mais profundo. Você no teu coração, você é comprometido com a obra? Comprometida com a obra? Pensa aí. Para você ter unidade com a igreja, com o Pai e com os irmãos, você precisa disso. Comprometimento. O outro ponto. Os irmãos gastam tempo juntos? Estou falando que a igreja é um lugar onde há o relacionamento dos irmãos. Tem que ter. Irmãos, a gente tem que se conversar. A gente tem que se saudar. É o mínimo, né? A gente tem que se olhar. A gente tem que ouvir o outro. A gente tem que ficar junto, vamos trabalhar junto, vamos limpar a igreja junto, vamos arrumar as coisas junto, vamos evangelizar junto, vamos fazer a visita junto. Vamos juntos, isso, vamos comer junto. Vamos ter um lazer um dia juntos? Juntos, tem que se gastar tempo juntos. Pais e filhos que não têm tempo junto, tempo de qualidade que muito se fala, nem se conhecem. Tem pais que não conhecem os filhos. Não conhecem, não sabem o que os filhos querem ser quando crescer, não sabem como eles estão na escola, não sabem se eles já estão amando alguém, eles não sabem. Tem meninas que às vezes engravidam, escondem a gestação até o 7º mês, depois que a mãe vai saber. Eu fico pensando assim, é muita ausência, né? Porque para uma menina guardar, esconder uma gestação até o 7º mês, a mãe não viu que não teve regras? A mãe não percebe a diferença do corpo da filha, gente? Pastora, isso é possível que não perceba? Pasmem, tem gente que está conseguindo esconder da mãe. E do pai, essas coisas. Então, não tem conhecimento do outro, porque não tem tempo junto, porque não vê. Porque quando chega, a criança está dormindo. Quando volta, a criança já está na cama de novo dormindo. Porque o adolescente passa o dia inteiro sozinho. Os pais não sabem onde andam, o que fazem. Quando chega, o menino já foi para a escola noturna, cabulou aula. O pai não sabe, o pai não vai na reunião, a mãe não vai na reunião. E às vezes já está envolvido em droga, está envolvido em promiscuidade, tantas coisas, e os pais nem sabem porque nem gasta tempo junto. Não ouve. Estava conversando com uma pessoa que falava assim que o pai, ele acostumou a família assim, sentava-se ela, o irmão, os pais, na hora do almoço, na hora da janta, era sempre a mesma coisa. Todo mundo à mesa, TV ligada no jornal, todo mundo calado porque eu estou ouvindo o jornal. O tempo que tinha para ouvir, para conversar, não existia, por causa disso. Calem a boca, eu quero ouvir. Então não tem unidade, irmãos, nisso. Tem unidade nisso? Se você sentar do lado de uma pessoa, às vezes você vai pegar ônibus com uma pessoa durante anos, no mesmo horário. Às vezes você senta até perto, mas se vocês nunca conversarem, vocês não sabem nem o nome, nada, né? Não tem tempo junto de qualidade, gastando. Os irmãos que sentam do seu lado, que estão há anos com você nessa igreja, você tem que conhecer. Isso vai mostrar se a nossa igreja é unida ou não. Porque se a gente entrasse no regime comunista aqui no Brasil e de repente impedissem que a gente pregasse a palavra, de repente eles fechassem todas as igrejas e a igreja dispersasse. E nós aqui não pudéssemos mais nos reunir neste templo. Será que a nossa igreja sobreviveria? Será que a gente continuaria a se reunir, não aqui mais, mas na casa um dos outros? Será? Ou, eu não sei, não vi mais irmão, não sei, não tenho telefone, não sei nem onde mora. A igreja unida, irmãos que têm comunhão, gastam tempo juntos. Terceiro ponto aqui. Tem-se boa comunicação entre os irmãos. Você conhece um pouco dele, porque você gasta tempo junto, você conhece um pouco dele, então tem uma boa comunicação. Você fala A, ele entende A, ele não entende D, ele entende A, quando você falou.
Ele entende que o seu olhar foi um olhar de surpresa e não um olhar de julgamento. Porque tem uma comunicação, tem uma certa afinidade já. Vocês se relacionam bem. Vocês não desprezam uns aos outros. Quando passa pelo corredor, nem olha, não. Vai, abraça e se comunica. Outro ponto, quarto ponto. Para saber se a gente é uma igreja unida. Quando há essa saúde no relacionamento na igreja, também há apreciação. Demonstração de que você aprecia o outro. É normal em nosso meio acontecer isso. Você não vai ser uma coisa difícil falar para o outro assim, olha, fulano, eu gosto de você. Olha, fulano, eu amo você. Deus te abençoe. Poxa, fulano, você fez um bom trabalho. Sabe? Deus te abençoe, obrigado. Tem uma apreciação. Você gosta do outro, né? Mas tem uns que é difícil de gostar, pastora. Tem uns que são mais difíceis de você se relacionar, mas mesmo assim, essa pessoa tem alguma coisa boa, não tem? Ou a gente só vê coisa ruim no outro, né? Não, quando o relacionamento é saudável, você consegue apreciar as qualidades no seu irmão. E evidenciar, e honrar, e louvar, e elogiar. A gente deve aprender a fazer mais isso. Outro ponto. Tem-se um compromisso espiritual com o irmão. Se você percebe que o irmão está mais fraco, que ele está triste, que você tem no seu coração aquela vontade de ajudar. Porque você sabe que ele é parte da sua vida e você é parte da vida dele. Porque é meu irmão. Porque é da minha família espiritual. Então, eu preciso ajudar no que eu posso, eu preciso fazer alguma coisa. Ou você ora, ou você intercede, ou você faz uma visita, você faz alguma coisa. Você dá alguma coisa para ele se sentir alegre, você ama ele através dos presentes, você faz alguma coisa. Porque você tem um compromisso com a alma. Você vê que ele está indo por um caminho errado, você tem a coragem de falar, olha, assim não faz, assim está errado. Não faz assim porque, olha, você não está bem. Mesmo que ele brigue com você, mesmo que ele fale que isso tem a ver com a minha vida, você está pensando que você é mais santo que eu, você tem a coragem de falar assim, olha, não é que eu estou te julgando, é porque esse teu caminho que você está indo está errado. Você tem um compromisso com ele de exortando-vos uns aos outros. Olha, vamos por esse caminho, você está saindo aí, ó. Deixa eu te ajudar, vamos para cá. Isso é compromisso espiritual. A cada um com seus problemas, isso não é uma igreja saudável. Então, e o sexto ponto, quando a igreja é saudável, como os relacionamentos são saudáveis, quando acontecem as crises e problemas, a gente resolve. A gente procura resolver, né? Como os outros relacionamentos, namoro, casamento, tem crise? Tem, lógico que tem. Tem problemas? Claro que vai ter. E agora, como é que nós vamos resolver? Não vai resolver nada, cada um para o seu lado. Quantos namoros em um ano terminam 10 vezes? Terminam e voltam, terminam e voltam, terminam e voltam. São as crises, aquela coisa tumultuada, que está meio doente. Porque tem crise, não tem que, fazer uma tempestade, quebrar as coisas e, dar vazão para a sua fúria. Não, é resolver os problemas. Da forma equilibrada, de uma forma em que tenha menos cacos possíveis, entendeu? Tem gente que parece que não economiza nos cacos. Não, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar, que isso vai ferir, porque depois não vai dar para trazer essa palavra de volta para a boca, engolir, já saiu, já foi, já alcançou o outro. Então, tem crise no meio da igreja? Pode ter problemas, um relacionamento entre os irmãos? Claro que sim. Tem gente que quer evitar as crises, quer evitar os problemas, por isso não quer se relacionar. É errado. Você tem que se relacionar. E quando tiver divergência, resolve. Peça perdão, dê perdão, fale claramente. Não use ironia nos seus relacionamentos, irmãos. Vamos ter uma linguagem mais saudável.
Sabe, vamos ser curados na nossa linguagem, vamos ser curados na nossa maneira de tratar o outro. Quando você estiver discutindo com alguém, divergindo com alguém, não use de sarcasmo, não use de ironia, sabe? Fale com sinceridade o que você sente, para que o outro também fale com sinceridade e ali chegue no consenso. É possível chegar no consenso? Claro que é. Mas para isso precisa ter esse equilíbrio e se livrar daquelas armas que você usava antigamente numa discussão, de ofensa, de ironia, de ser sarcástico com a pessoa, de, sabe, desprezar o que ele está falando, deixar falando sozinho, bater porta. Não, não. As crises vão existir, mas temos que resolvê-las. E há restauração e há perdão. Mas isso é na reciprocidade, que eu vou falar daqui a pouquinho. Próximo slide. O que significa essa palavra comunhão? Porque o tema de hoje é comunhão e reciprocidade, ou mutualidade. Para a gente ter uma igreja saudável, para nós sermos cristãos saudáveis nos relacionamentos. A palavra comunhão, ela vem no grego, né, dessa palavra koinonia. E koinonia significa parceiro, significa ser companheiro, né? Ter companheirismo. Comunhão é isso. Às vezes quando você pensa assim, eu queria tanto ter mais comunhão na igreja. Como que a gente poderia desenvolver essa maior comunhão, irmãos? Que exemplos que você me daria para ter mais comunhão no meio da igreja? Pastor, o que a gente pode fazer? Que ideia que você nos daria? Para ter mais comunhão. Vamos, pessoal, deem ideias aí. Como que a gente pode fazer isso? Vamos, gente, eu preciso que vocês me ajudem. Como que eu vou fazer isso na igreja? Como que eu vou promover comunhão? Eventos trazem mais comunhão. O que mais? Ser mais unidos. Como? Me deem exemplo disso. Como que eu posso fazer isso? Exemplo disso. Como que eu posso estar mais junto com meu irmão? Dentro da igreja? Reuniões e festas trazem comunhão. É esse ponto que eu queria chegar. Não é assim que acontece comunhão. É assim que todo mundo acha que é, né? Vamos trazer os jovens mais para perto, vamos fazer louvorzão. Vamos trazer as mulheradas, vamos fazer chá de mulher. Vamos fazer churrasco para os irmãos. Vamos jogar junto, jogar bola. Comunhão. Às vezes. Vamos jogar bola, aí os irmãos mais enfesadinhos já vai entrando na perna do outro com um pouquinho mais de força. Né? Ele esquece que ele está ali, ele volta uma velha criatura e começa a brigar com o outro que não passou a bola para ele. Comunhão não é isso. Olha o que é comunhão, é parceria e companheirismo. Será que eu vou conseguir ter companheirismo com meu irmão só apenas comendo junto com ele? Sabe por quê? Porque eu posso estar junto numa festa, né? Mas se eu não tenho afinidade, o que vai acontecer? Nós só estamos juntos, nós não estamos unidos. Né? Às vezes é uma junção forçada. Não é assim que acontece. Às vezes a gente acha que é fazendo as panelinhas e as festinhas. Não, a festa, as reuniões serão produto, subproduto da comunhão. Mas não é assim que a comunhão vem. Por eu ter comunhão com vocês, a gente vai jogar bola junto, a gente vai comer junto, a gente vai cultuar junto. Mas a parceria não vem assim, não. Aqui, pastor, volta, por favor. A parceria com meu irmão, o companheirismo, é uma relação íntima entre os cristãos e Deus. E dos cristãos para os outros cristãos. É nesse ponto que eu quero chegar. Se quiser marcar esses versículos para você ler em casa, 1 João 1:3, Gálatas 2:9 e 1 Coríntios 1:9.
A comunhão, ela é espiritual. A comunhão é quando a gente tem um mesmo objetivo. E Jesus morreu, ressuscitou para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros, com o Pai e uns com os outros. E a igreja, a família de Deus, trabalha para que haja essa comunhão uns com os outros. Esse sentimento que você tem é algo que te move dentro de você, para você olhar para o outro, para você ter o outro pertinho de você. A comunhão é algo de Deus dentro de você, para que você não seja uma ilha, para que você, uma ilha deserta. Mas para que você seja uma pessoa que promova comunhão. É algo que tem que estar dentro de você. É algo que você tem que desenvolver. É algo que você tem que pedir a Deus para desenvolver em você. Com o seu irmão. Você tem que olhar para essa pessoa que está aí na sua frente ou do seu lado e falar assim, poxa, eu quero amar mais essa pessoa, eu quero ajudar mais essa pessoa, eu quero ser mão de Deus para essa pessoa, eu quero ser boca de Deus para essa pessoa, e eu quero que essa pessoa seja isso tudo para mim também. Essa mutualidade, essa comunhão, diz não àquilo que o mundo muitas vezes implementa na vida de algumas pessoas, que é a síndrome da mulher de malandro. Ela dá, ela abençoa, ela faz, mas só leva surra em troca. Isso não é bom. Isso não é mutualidade. Não é assim que Deus quer que aconteça conosco, sabia? Jesus falou em João, no capítulo 13. Vamos abrir rapidinho, só para a gente entender melhor. 1 João, capítulo 13. 1 João não, Evangelho de João, irmãos, desculpe. João 13. Aqui, queridos, é quando Jesus já está se despedindo dos seus discípulos. Ele já vai dizer que ele vai ser traído, que Pedro vai negá-lo. Daqui a pouco ele vai entrar e fazer uma oração pelos discípulos. São as últimas palavras dele. E aí Jesus fala o seguinte, em João 13, 33, fala assim, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, e assim todos saberão que vocês são os meus discípulos. Percebam que Jesus falou, amem-se. Jesus falou assim, amem os outros. Jesus falou, amem-se uns aos outros, o que diz respeito à igreja. A igreja. Não estou falando da evangelização em que você vai ter que muitas vezes amar primeiro, sem ser amado, tá bom? Onde você vai ter que amar e a pessoa pode te matar quando você for para lá. Dependendo da terra que você for, eles vão te matar. Você não vai ter amor em troca. Mas eu estou falando do relacionamento da igreja, da família. Dentro da família, dá para entender? Jesus está falando, amem-se. É preciso que haja reciprocidade. Isso é de Deus, isso tem que acontecer. Por isso que quando no seu casamento, se não está havendo uma reciprocidade, você tem que orar. Você tem que se levantar, você tem que assumir alguma posição. Porque está errado. Vocês fizeram uma aliança de amor, onde você prometeu amar e ele te prometeu amar. Não está tendo essa reciprocidade, o diabo está entrando. Deus não está agindo aí nisso, não é de Deus isso. Você tem que se levantar e não pode aceitar menos do que você está dando. Então eu tenho o direito de requerer amor? Tem que ter reciprocidade nesses relacionamentos, porque senão está errado. Dá para entender isso? Você não é egoísta se você estiver agindo dessa forma. E a igreja tem que agir assim também. A igreja tem que saber dar amor. E a igreja tem que receber amor de volta.
Por isso que o Senhor fala, porque senão, queridos, não há alegria nisso. Porque senão não há relacionamento que dure dessa forma. Porque é antinatural para os padrões de Deus. Assim como Deus nos amou primeiro, agora a gente, para entrar no reino dele, o que a gente tem que fazer? Amá-lo também. Por isso que Jesus morreu por todos, mas nem todos vão herdar o reino, porque Jesus amou, mas tem gente que não vai amá-lo. Não vai entrar no céu da mesma forma, não vai entrar como aqueles que amam. Tem que haver reciprocidade. Assim como Deus tem amado a gente, amado nossos filhos, a gente tem que ensinar para os nossos filhos a amarem a Deus também. E as pessoas que estão ao nosso redor, que também têm recebido amor, você tem que ser boca de Deus para falar assim, ó, você tem que amar a Deus também. Tem que dar para Ele. Claro que a gente não vai retribuir a altura do que Deus merece, porque a gente não consegue, nem que a gente quisesse. Né? A gente conseguiria retribuir ao Senhor todo o bem que Ele faz para a gente, tudo o bem que Ele fez e faz para a gente. Mas nas tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e com todas as suas forças, você tem que retribuir ao Senhor. Porque aí sim há comunhão, irmãos. Assim há comunhão, a parceria, a companheirismo. Por isso que tem gente na igreja que não tem comunhão com Deus. Por quê? Porque não há reciprocidade. Deus dá e a pessoa não dá de volta. Deus dá a saúde à pessoa, a pessoa não pega a saúde e devolve para Deus. Ela pega a saúde para ela mesma. Isso há comunhão? Há comunhão assim? Há parceria assim? Não. Ela está sendo parceira não de Deus, dela mesma ou do diabo, mas não de Deus. Dá para entender isso, irmãos? Então a comunhão, ela é algo intrínseco, algo que você, no teu coração, tem que desenvolver pelo seu irmão. E o seu irmão tem que desenvolver para você. E essa comunhão vai se refletir em áreas da igreja. No trabalhar junto, no comer junto, fazer as coisas, gastando tempo juntos também, tá? Por isso que a oração é importantíssima para haver comunhão. A oração juntos é importantíssima para isso. Para você aprender a amar o seu irmão através das orações e da intercessão. Por isso que quando a gente vai recebendo a palavra de Deus, vocês estão aqui sentados, vocês estão recebendo a palavra de Deus. Deus está promovendo comunhão dentro de você. Se os outros irmãos, mais irmãos estivessem aqui, estaria também promovendo dentro deles, entendeu? Por isso que precisamos de Deus para isso fluir. De Deus para nós, para fluir. A verdadeira comunhão não é uma comunhão falsa. A participação mútua na obra do Evangelho ou no sofrimento, em diversas atividades, inclusive na ceia do Senhor, são maneiras pelas quais a comunhão é manifestada. Eu não posso falar que eu tenho comunhão com a igreja e não venho para a ceia. Eu não posso falar que eu tenho comunhão com a igreja e venho nos cultos esporadicamente. Eu não posso falar que eu tenho comunhão com os meus irmãos se todo mundo vai lá fazer a obra como estavam fazendo e eu nunca vou. Se vamos convocar e vamos sair na rua para evangelizar, e tem sempre aqueles que nunca vão. Essas pessoas não têm comunhão com os outros irmãos. Porque os outros irmãos estão saindo, tem mulher grávida, tem mulher com bebê, num lado segura bebê, no outro lado segura o folheto, e os outros irmãos passando, fazendo outras coisas, comprando isso, comprando aquilo. Há comunhão? Não há. Um está pensando uma coisa, outro está pensando em outras. Comunhão de verdade, unidade de verdade, quando todo mundo vai junto, entendeu? Está participando junto. O que nós vamos fazer? Evangelismo, estamos lá. Participando mutuamente. Na obra do Evangelho ou no sofrimento. Está tendo enterro? Vamos lá, todo mundo junto. Todo mundo conhece a pessoa, vamos lá. Consolar a família. Uma vez uma pessoa falou assim, ai pastor, eu não gosto de ir para velório, sinto muito. Não faz bem para mim isso, me sinto mal. E depois também a pessoa já morreu, né? Mas a questão não é por causa da pessoa que morreu. Já não está mais lá, é só o corpo. É a família. Você vai para um velório por causa da família, né? Para prestar a última homenagem. Você tinha que ter homenageado a pessoa em vida, agora ela não está nem percebendo o que você está fazendo. Você vai pela família.
Então é na alegria, é na dor, você está junto? Então você é da família. Você verdadeiramente tem comunhão. Ou se você não está junto, se você não quer estar junto, você precisa ser sarado. Em diversas atividades a gente desenvolve isso, a gente mostra a comunhão. E irmãos, inclusive na ceia do Senhor. Isso é santo para a igreja. Sabe? Igual foi feita aí a ceia do Natal, a ceia do Ano Novo, sabe? Tem mães e pais que preparam aquilo tudo para os 10 filhos, certo? Se faltar 2 filhos, não vai todo mundo achar estranho? Falar, o que está acontecendo? Por que fulano não veio para a ceia de Natal, o dia da família? Qual que é o problema? Não é aquele drama? Por que não veio? Pois é. Aí na Santa Ceia do Senhor, onde Ele prepara para a família dele, para os filhos dele, para que a gente receba a porção dele, não vir? Tem coisa errada? Ah, tem, tá muito errado, porque eu poderia fazer qualquer outra coisa, só se eu estiver num leito de hospital, inconsciente. Porque até consciente, às vezes tem uns que falam, eu vou escrever, eu vou me dar alta, eu assumo a responsabilidade e vou para o culto. Mas está lá no leito de hospital inconsciente, não sabe nem onde está. Aí não veio para a ceia. Aí é uma outra situação. Mas você, podendo organizar o seu tempo, podendo organizar o seu dia e faltar num dia desse, é o fim. Como igreja, isso é inadmissível. Se você entender a família, nunca mais você vai fazer isso. Porque você está tendo comunhão com seus irmãos, com o pai e com seus irmãos. Próximo. A mutualidade cristã. Né? É o texto que a gente leu de João 13:33. O mandamento que Jesus deu, né? Que nós deveríamos amar uns aos outros. Essa mutualidade é a responsabilidade de amar o irmão e receber de volta o amor. Há um texto que fala assim, que nós não devemos nada a ninguém. Nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor, não é? Com que nós devemos amar uns aos outros. Essa é a nossa dívida eterna. Você não pode dever dinheiro na praça, mas você sabe que você sempre vai dever amor a alguém. Então é algo que a gente tem que estar sempre cuidando, irmãos. Deus te deu, Deus te amou, você deve amor a Ele. Você deve amor ao seu pai, à sua mãe, você deve amor ao seu irmão, você deve amor ao seu pastor, você deve amor a muitas pessoas. E não é certo você não pagar isso, você tem que distribuir. A comunhão se expressa pela reciprocidade. Ah, a nossa igreja tem comunhão? Ou se tem evento todo mês. Não. Ela não se expressa em estar junto, feito um monte de saco cheio de batata. As batatas estão tudo juntas lá. Unidade é se fosse um purê de batata, né? Pode estar tendo um monte de comunhão aquelas batatas lá, mas só vão ser uma se virar um purê. Então, a comunhão, ela só vai realmente se afirmar e falar, não, essa igreja tem comunhão, essa igreja é unida. Olha, minha família, a família onde eu estou, a minha família de Deus é unida, quando tem reciprocidade. Quando eu chego e falo assim, o que você tem? Ah, eu não estou bem. Tô triste com tal coisa. Vamos orar junto? Vamos. E aí ora, e Deus abençoa, e a pessoa se levanta. Quando eu estiver triste, eu quero que você faça isso por mim também. Isso não é querer demais, não, irmãos. Isso também não é errado. Mas eu preciso. No dia que eu estiver precisando que alguém me anime, me dê uma força, me dê pelo menos um sorriso, eu preciso. Moisés foi uma pessoa usada por Deus para abrir Mar Vermelho, para tirar aquele povo todinho do Egito, não foi? Um homem ali que foi o instrumento de Deus para fazer a vontade do Senhor se cumprir na vida deles. Eles estavam orando, estavam clamando por libertação, depois eles esqueceram disso. E quiseram levar o Egito junto com eles, né? Mas eles estavam querendo ser livres. Aí Deus usa Moisés, vai lá e Moisés enfrenta todo tipo de resistência, inclusive deles, mas tira eles. Agora chega um dia em que o povo foi ali ameaçado, entrou em guerra.
Os amalequitas se levantam contra eles. Agora eles vão precisar entrar ali em confronto militar. Moisés não pode entrar no confronto militar, mas envia Josué e outros homens peritos nisso. Moisés vai orar por eles. Só que chega uma hora que ele precisa de ajuda, porque ele não está mais aguentando. E que bom que tinham dois que estavam ajudando ele, né? Foram ajudados. Arão, Hur foram ajudados. E agora estão ajudando Moisés, segurando as mãos dele. Porque todas as vezes que ele cansava e as mãos abaixava, o povo lá no vale, eles viam, começavam a perder para os amalequitas. E aí quando eles fizeram Moisés sentar numa rocha, cada um segurou numa mão. E quando ele levantava as mãos e continuava orando, o povo de Israel prevalecia sobre os amalequitas. Mas aí, irmãos, olha a reciprocidade, hein? Está vendo como ela é de Deus? Está vendo como a gente precisa disso, meus queridos? Então, vamos perdoar uns aos outros, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros, orar uns pelos outros, ser bondosos uns com os outros. É assim que a igreja vai se afirmar. A mutualidade, essa reciprocidade, é como se fosse o coração da igreja. A gente é um corpo, a gente já sabe disso. Mas imagina o coração desse corpo. O coração da gente, a gente sabe que é como se fosse uma grande bomba, né? Propulsora de sangue. E o sangue é a vida da gente. Né? A gente precisa do sangue circulando bem e sendo bem saudável para todo o resto funcionar. Então, você imagina se o coração da gente estiver doente. Você imagina se o coração da igreja estiver envenenado. Ou se ele estiver duro. Será que ele vai ter aquela flexibilidade para mandar sangue para o corpo ficar bem? Será? Um coração duro? Um coração doente? Ou um coração sem força? Para a igreja ser saudável, ela precisa de um coração saudável. E a mutualidade, essa reciprocidade, é que vai fazer com que a igreja esteja bem. Ela é como se fosse o coração do corpo da igreja, a mutualidade. Porque tem muitos irmãos que ainda não aprenderam a dar. Eles sabem receber. Eles gostam, eles reconhecem quando eles ganham, quando eles recebem amor, tal, mas eles ainda não aprenderam a dar. E precisa de dar também. Tem uns que sabem dar, mas não sabem receber. Ficam ofendidos, eles negam. Você fala assim, você está bem? Não, eu estou ótimo, eu estou bem. Você não quer ajuda? Não, não precisa. Você quer orar junto? Não, eu estou ótimo, eu estou bem. Ele não sabe receber. Então, está doente. Temos que ter essa mão, de duas vias aí, né? Preciso dar, preciso receber também. Para que eu esteja como igreja saudável e também a minha igreja, a minha família esteja saudável também. Aí aquele mesmo assunto, assim, tem que ter sensibilidade, a gente tem que olhar para o outro, a gente tem que se doar mais, a gente tem que amar mais. Mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar, vale muito a pena quando você se enquadra nesse padrão. A tua carne vai reclamar bastante. Vai falar assim, não faz isso agora não. Você está doente, você está cansado, você está não sei o quê. Não precisa ir lá não, não vai fazer essa visita agora não. Não vai ajudar na igreja agora não. Outros ajudam. Quando você se enquadra, não, eu vou porque eu quero ir. Não é porque eu sou obrigada, é porque eu quero, porque eu amo. Eu amo a minha casa, eu amo os meus irmãos, eu quero estar junto com eles, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, eu amo o meu Deus. Quando você vai por você, irmãos, Deus recompensa. Você fica em paz com Deus, em paz com seus irmãos. Isso é maravilhoso, vale muito a pena. Você vai se tornando cada vez mais saudável, cada vez mais forte. Você se desenvolve
espiritualmente, de verdade. Então a gente precisa combater essa crise de comunhão na igreja. E o remédio é a mutualidade, a reciprocidade. Vamos, alguns pontos aqui de reflexão. A primeira pergunta aqui, ó. Com base no que a gente viu hoje. Então, para você, o que é a comunhão cristã? O que é a comunhão cristã? Dê exemplos disso. Uma irmãzinha da igreja teve neném, primeiro neném, ela mora perto de você, o que você vai fazer? Ajudar como? Muito bem. Eu vou visitar, vou sentar lá e falar, oi, irmã, tem um bolinho aí? Aí tem um cafezinho? Quer dizer, a irmã está lá se virando nos 30 para cuidar da criança, ainda vai ter que fazer um bolo de improviso, porque você chegou lá e está dando uma indireta. É assim que a gente vai visitar e dizer bênção? Não. Hã? Faz, exatamente, ou compra você o bolinho e leva. Né? Ô, irmãos, isso é demonstração de amor demais, isso é maravilhoso, é carinho, é comunhão isso aí. Não é? Isso é comunhão. Isso é comunhão, gente. Tá? Então não é fazer eventos. Está vendo como mudou o conceito de vocês? Glória a Deus, vocês já deram exemplos certos. Eu vou lá, eu vou visitar, eu vou orar junto. O pastor está falando de intercessão, de jejum. Vamos jejuar. Entendeu? Vamos jejuar junto. O pastor falou, nós vamos ganhar aqui, ó, o nosso propósito este ano, qual que é mesmo? De 2012, ano 12 é o que mesmo? Autoridade, o que a gente vai fazer mesmo esse ano? Muito mais como igreja? Como família, o que a gente vai fazer mesmo? Vamos buscar mais, a gente vai orar mais, a gente vai ser intenso, a gente vai fazer loucuras santas aqui. A gente vai fazer proezas aqui na nossa casa. E a gente vai, se a gente orava uma vez na semana, é ruim, hein? Uma vez no dia, agora a gente vai orar 3 vezes no dia. A gente vai, nossa, se enfiar de cabeça. Como igreja, todo mundo, e aí, ó. E aí, vamos compartilhar o que vai acontecer. Isso que nós vamos fazer. Como família. Isso é ter comunhão espiritual com o outro, comprometimento com a obra do Senhor. Ah, eu nem sei qual que é o propósito, eu nem estou sabendo. Ô, gente, vamos parar com isso. Então, vamos estar juntos, vamos orar junto, vamos fazer as coisas, vamos ajudar. Vamos aceitar os desafios, vamos enfrentar. Isso é comunhão. Outra, para a gente refletir, qual é a relação entre a comunhão e a mutualidade? Elas andam juntas? O que é comunhão mesmo? Ser parceiro, ser companheiro do meu irmão. Né? Você sabia que tem casamentos em que não há companheirismo? Não é ruim? A mulher quer fazer uma coisa, o marido quer fazer outra. A mulher gosta de uma coisa, o marido detesta. Não tem conversa, então, entre eles, entendeu? Os sonhos não são em comum, misericórdia. Ele quer para Júpiter, ela quer ir para Marte. Nossa, não dá, não tem parceria nisso. Parceria é estar de acordo, é andar juntos, né? Para ter o mesmo fim. Então precisa ter comunhão. Você tem que ser parceiro do teu irmão que está do seu lado, tem que ter companheiro. Olha, companheiro, vamos embora, você está meio batido aí, ó. Eu me preocupo com você, vamos levantar. Vamos fazer as coisas, se alegra, você vai reagir, vamos embora. Isso é ser companheiro. Né? Não é só lembrar dele quando precisa. E usar, e não, isso não é companheirismo, isso é interesse. Ser interesseiro. Né? Ser bajulador. Vou dar uma elogiada, levantar a moral dele, porque eu estou querendo tirar uma coisa dele. Isso é coisa maligna, isso não é companheirismo. E a mutualidade, o que é? Comunhão é ser parceiro. E a mutualidade é o quê? Unidade, mas a unidade é o quê? A reciprocidade. Eu te dou, você me dá de volta. Eu te dou, você me dá de volta. Precisa disso. Porque tem gente que quer ser só seu parceiro. Aliás, ela quer só que você seja parceiro dela, mas ela não quer ser seu parceiro. Isso não é mutualidade. Igual criança, vamos brincar junto, entendeu? Vamos jogar bola. Aí vai lá, parece que está maior companheirismo, né? Todo mundo jogando bola. Até que o dono da bola fala, não quero mais. Agora eu quero jogar basquete. Aí todo mundo tem que jogar basquete porque a bola é dele. Isso é mutualidade?
Não, ele só quer para ele. Está em pouco se lixando para o seu interesse. Não, a mutualidade é isso. Eu me preocupo com o seu interesse e você, de volta, vai se preocupar com o meu. Então, comunhão e mutualidade andam juntos. Eu não posso ser seu parceiro quando me interessa e você não pode só buscar uma parceria quando te interessa. Quando eu precisar, você está viajando sem celular, sem estar totalmente incomunicável quando eu preciso. Então, é errado. Comunhão com mutualidade, com reciprocidade. E próximo. Qual é a importância da mutualidade, então, irmãos, para a igreja? Por que é tão importante essa reciprocidade? Por quê? Aliás, eu posso viver na igreja bem sem isso? Por que não? Porque não vai dar para ter acordo e o que mais? Cada um vai viver isolado dessa forma, né? Juntos e isolados. Não vai estar junto e misturado, vai estar junto e isolado. Cada um vivendo o seu próprio mundinho. Por que isso estraga a igreja? Por quê, Cris? Porque cada um vai ser muito egoísta? E por que mais? Quais serão os efeitos disso na igreja? Do egoísmo, do isolamento. Hã? Qual vai ser o efeito disso na igreja? Vai ter debandada, pessoal. Vai ter gente caída pelo meio do caminho e ninguém vai voltar para buscar. Ninguém vai nem se importar. Eu estou bem. É isso que vai acontecer, acontece com a igreja. Vai ficando, vai se perdendo. Vai se enfiando num mar de religiosidade. Vão se enfiando nas outras filosofias, porque, poxa, eu fui para a igreja e não encontrei amor. Não deu amor, não recebeu amor, não recebeu perdão, não deu perdão, aí estraga todo o trabalho. Desonra o nome do Senhor Jesus, dá mau testemunho, é isso. Eu quero ver alguém não querer estar no lugar onde é bem recebido. Lógico que você vai ficar no lugar onde você é bem recebido, onde você se sente, não com a boca, mas com os atos. Você se sente que você é desejado, que você é amado de verdade, que você é perdoado. Não só com a boca, com os atos. Entendeu? Só que não adianta só o pastor fazer isso. Não adianta só 2, 3 diáconos fazer isso. Tem que muito mais gente fazer isso. E essa pessoa que recebeu, entenda isso, vai ter que dar também. Porque senão ela se torna insatisfeita, ingrata e também vai embora. Vocês estão entendendo esse princípio, irmãos? Eu achei isso maravilhoso. Não adianta só dar, não adianta só amar. Para ter mutualidade, para ter comunhão de verdade, tem que ter essa pessoa também vai ter que dar, porque se você não der amor, se você não espalhar paz, alegria, você não vai ser feliz. As pessoas, a falar da igreja, mas eu estou falando no contexto de corpo de Cristo, para a gente ser saudável. Se Deus deu propósito de vida para cada um de nós, tá certo? O pastor aqui tem falado para você buscar, para você servir, para você dar vazão para isso. E aí você é como este microfone aqui, que ele foi criado para aumentar a nossa voz, para dar amplificação para a nossa voz, entendeu? Criou para isso, para esse fim. Não fizeram isso daqui e depois pensaram, para que serve? Não, pensaram numa coisa com um propósito. Vamos criar um negócio para a voz alcançar mais longe, para as ondas sonoras irem para fora. Então, cada um de vocês, cada um que está na igreja, tem um propósito. Deus criou para fazer uma coisa. E se você não tiver reciprocidade para pegar esse propósito e colocar ele em ação, não vai ser feliz. Vai ficar insatisfeito, vai ficar vazio. Vai ser gente dentro da igreja que fala assim, eu não sei, estou me sentindo bem, eu não estou legal, eu acho que eu vou para outro lugar. Está vazio, está insatisfeito. Por quê? Porque recebe e não dá. Porque já está cheio de entendimento, de conhecimento, de coisa. Não entra mais nada.
Vou dar só um exemplo aqui para a gente terminar. Uma pessoa, uma vez, chegou para uma grande preletora mundial, que prega assim para um montão de gente, todo seminário, um monte de gente. Aí chegou para ela um dia, olha o desaforamento, olha o desaforo da pessoa, chegando para essa mulher de Deus, falando assim, olha querida, eu sempre participei das suas cruzadas. Desde anos atrás eu estou participando, mas não me leva a mal não. De uns tempos para cá, eu não sinto mais aquela unção que eu sentia de Deus através da sua vida. Estava, sabe, falando que a unção dela tinha diminuído ou acabado. Aí ela falou, é mesmo, você não sente? Mas, sinceramente, não. Eu não sei o que está de errado. Aí ela falou assim, há quantos anos mesmo que você me ouve? Ah, tantos anos. Você foi na cruzada tal? Fui. Na outra cruzada tal? Fui. Tá, e o que você fez com tudo que você aprendeu nessas cruzadas? Aonde você aplicou? Na prática? O que você fez com isso? Nada? Você não fez nada com o que você aprendeu? Você só comeu? Você só trouxe para dentro de você e não fez nada? Você não gastou isso? Sabe o que aconteceu com você? Você está cheia. Não entra mais nada aí. Você quer coisa nova? Não tem espaço. E quantas vezes a gente pensa isso também? Ah, eu queria uma coisa nova. Ah, eu queria uma revelação nova. Ah, eu queria um culto novo. Ah, eu queria uma igreja nova. Pensa bem se você não está precisando colocar em prática assuntos antigos. Em prática. Você quer revelação nova? Ou você não está precisando pôr em prática as revelações que Deus já te deu em prática? Será que tem espaço na gente ainda? A gente tem que ser dinâmico. Porque em Cristo nós existimos, vivemos e nos movemos. Irmãos, a gente tem que se movimentar. A gente não pode estagnar, não. A gente não pode achar que já está muito bom do jeito que está. Eu não estou ruim, eu estou bom. Quem falou para você que esse é um nível de segurança? Espiritualmente falando, a gente precisa ir para frente. Sabe por quê? Porque o diabo está minando a gente diariamente. Ele está lançando sobre a nossa mente sujeira, dúvidas, enfermidades. Ele quer esfriar o casamento da gente. Ele quer colocar os filhos, quer fazer com que os filhos sejam rebeldes com os pais. Ele quer fazer você perder emprego. Ele quer te matar, ele quer te roubar, ele quer te destruir. Você tem um inimigo cruel, que não é onipresente. Ele não está em todos os lugares, mas ele manda seus secretários para atacar você, para atacar a sua família. Por quê? Porque você é inimigo dele. Porque você está em outro exército. Porque você atrapalha os planos dele. Você é alvo dele diariamente, a sua família também. Então, você não pode dormir. Então, você não pode ser bobinho, bobinha. Você não pode ser despreparado. Você não pode fazer como aquele policial que foi fazer uma negociação com um cara armado, que estava ali roubando material de construção, denunciaram, polícia chegou, ele estava lá com reféns e armado. Você não pode, como um policial prudente e preparado, ir lá negociar sem colete. Aí ele achou que ele tinha controlado a situação, o cara falou que ia se render, de repente o cara pega, põe a arma em punho e mata o policial. Atira no peito dele, estava sem colete e morreu na hora. Vocês não viram esse caso? Morreu na hora, ele foi negociar sem colete. Ele já estava terminando o turno, ele já estava indo embora para casa. Um homem experiente, que já tinha dado entrevista, um comandante, um homem de quase 50 anos, um furo desse, um erro primário desse, gente. E nós, como cristãos, fazemos isso pior ainda. A gente tem que estar com a nossa armadura, ó, a espada desembanhada, ó, o escudo da fé aqui. Você não sabe o dia que você vai enfrentar amanhã, você não sabe se você vai enfrentar um dia mau, você não sabe as coisas que o diabo está preparando contra você. Não é Deus, é o diabo. São as pessoas, você não sabe. E está lá, o escudo da fé está lá num canto, no porão, com um monte de troço em cima, até você descer no porão e pegar, até você procurar onde está a espada.
Porque a espada tem que estar aqui dentro, né? Você tem que estar sempre relembrando dela. Você tem que estar sempre lendo ela para o Espírito Santo te lembrar na hora que você precisa. Mas você não lê faz tempo. Até o Espírito Santo ia abrir lá, mesmo com a agilidade dele todinha, os seus compartimentos. Até pegar o escudo pronto, já levou um monte de dardo inflamado já. Já pegou um monte. E, irmãos, a gente não é brincadeira não. Os nossos dias são maus. A gente tem muita coisa para viver neste ano de 2012. A gente tem família. A gente tem pessoas que vão ser colocadas na nossa frente, tanto para nos fazer bem, como para querer nos fazer mal. Então, você tem que estar bem preparado. Para quando chegar esse dia mal, você vencer. Você ter até semente para receber. Porque, às vezes, você pode falar assim, a mutualidade, você dá e recebe. Certo? E se você não dá nada, vai receber o quê? Nada. Então, Deus está sempre nos poupando. Ele está nos ensinando para nos poupar desses dissabores, queridos. Quando a gente foi participar do velório da irmã da Luciana, estava lotado de gente. E a salinha do lado tinha um senhor. Tinham 3 senhoras lá. Começou o ofício fúnebre, elas foram embora. Ele estava sozinho lá. As moscas estavam velando ele. Às vezes, as pessoas têm uma vida que promovem isso. Talvez ele se isolou tanto, se isolou tanto, se isolou tanto, se isolou tanto. Ai, pastora, a senhora está julgando o Senhor sem ver. Eu estou falando de fatos. Estou falando que às vezes você ama uma pessoa. Que isso, gente? Então, dê, você vai receber. Semeia, gente, semeia. Semeia na vida dos seus filhos, semeia na vida do seu marido, semeia na vida dos seus pais, semeia na igreja, financeiramente, semeia. Com a sua, tudo que você puder, faça isso. Porque você está fazendo isso para o Senhor, os outros irmãos estão sendo abençoados, a obra de Deus vai aumentando, você só tem benefício com isso. Deus te dá as coisas na sua mão para você multiplicar. Não economiza, não. Ai, benzinho, eu vou só te dar 3 beijos hoje, porque senão você vai ficar mal acostumado. É o fim, né? Eu não elogio muito meus filhos, não, porque senão eles vão ficar mimados. Ame as pessoas sem medida. Sabe? E receba, e creia que você vai receber isso. É preciso receber isso de volta também. Amém? As vitaminas... Agora a gente tem vitaminas de novo, viu, queridos? Vamos refletir durante a semana sobre... Continuar refletindo sobre esse assunto. Ninguém vai conseguir ficar numa igreja que não desenvolve amizades, viu? Ninguém fica numa igreja onde não desenvolve relacionamentos. A gente é família, a gente precisa estar junto. De verdade, de corpo e alma. Na segunda-feira, nós vamos ler o extenso Salmo 133. Tem 3 versículos nele. Mas falam sobre unidade, sobre estabelecer relacionamento. Segunda-feira, leia Salmo 133. Unidade. Na terça-feira, membros do corpo. 1 aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 14 ao 26. Na quarta-feira, leia sobre o serviço dos santos. Isso também é a maneira de demonstrar da comunhão se manifestar no serviço feito junto. Efésios 4, versos 7 ao 16. Efésios 4, 17. 7, melhor, ao 16. Quinta-feira. Uns para com os outros, a reciprocidade aí, ó. 1 Pedro 4, 7 ao 11. A comunhão é tão necessária na igreja, tão importante, tão vital para que a igreja se desenvolva e seja saudável, que Jesus ora para que haja comunhão. Em João capítulo 17, esse capítulo é muito lindo, irmãos. João 17. O próprio Senhor Jesus faz a oração para a comunhão. No sábado, leia
Efésios 4, 1-6. Preservando a comunhão. Como preservá-la, né? A gente tem que desenvolver, conquistá-la, mas preservar, cultivá-la mesmo. Diariamente. Como tudo de bom que a gente precisa cultivar. No domingo, leia Atos 2, 42-47. Ali a gente vê exemplos de comunhão na prática. Atos 2, 42-47. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim, há muito tempo atrás isso. Eu estava no início do meu casamento e eu ouvi um pastor falando assim, que quando um casal começa a se esfriar um com o outro, isso era do diabo. Né? Isso era errado. E não deveria ser aceito isso. E às vezes a gente acha que tá meio frio, o casamento tá meio frio, porque é normal, né? Porque tem a crise dos 3 anos e meio, tem a crise dos 7 anos, tem a crise não sei lá o quanto, né? E é normal. É normal porque está com problema. É normal porque está enfrentando desafio no trabalho. É normal porque estamos com criança pequena. É normal porque estamos enfrentando um problema financeiro. Né? Poxa, ele era tão mais afetuoso, está tão distante. A mulher está distante do cara. Isso vai passar. Não, irmãos, não é normal, não. Isso é maligno, porque é nesses momentos que o diabo muitas vezes acaba não só com o casamento, como a família. Que ele coloca uma mulher no trabalho toda cheirosa e prestativa, que fica elogiando o cara. Ele começa a se sentir supervalorizado. Ou vice-versa, né, com a esposa. Coloca um rapaz que começa a elogiar, começa a olhar para ela. E tem mulheres que acham que virou parte da casa já. Que o marido olha ela como parte da casa, entendeu? Como ele vê lá a cama, ele vê a cômoda, ele vê o armário, vê a mulher também na casa. Ela começa a se sentir assim, sem valor, né? Eu sou mais uma coisa, um utensílio. Isso é maligno, porque é um momento do isolamento, momento onde um vai se afastando do outro, não vai tendo comunhão, não vai tendo afinidade, não vai tendo alegria junto, aí eles vão ficando sozinhos, vão ficando frágeis, e aí cai. Eu estou usando esse exemplo para trazer para a igreja. Quando você começa a se sentir assim também, em relação aos seus irmãos, em relação a estar na igreja, é do diabo. Não é bom. E você deve realmente se levantar contra isso. Falar, por que eu estou me sentindo assim? Por que antes eu tinha tanta vontade de ir lá ajudar as minhas irmãs, de conversar com elas, e quando a gente conversava, ao mesmo tempo que a gente conversava, ao mesmo tempo que a gente desabafava, a gente limpava a igreja, eu achava tão gostoso, hoje eu acho um peso ir limpar. Por que antes eu achava tão gostoso ir orar junto com os meus irmãos, depois ir tomar os meus postos para ser diácono, hoje eu não acho mais? Por que eu estou perdendo a alegria em dar aula? Por que eu estou perdendo a alegria em louvar a Deus? Porque a gente tem que avaliar isso, sabe? Na verdade, a gente tem que perceber isso e tomar uma posição de oração e buscar o fervor de novo do Senhor, para que você não fique fraco. Para que você não ache que tanto faz vir num culto. Se eu não for na terça, eu vou na quinta. Se eu não for na terça, eu vou na quinta, eu vou no domingo. E Deus está vindo na terça, Deus está vindo na quinta, Deus está vindo de manhã, Deus está vindo e está falando, e está dando, e está fazendo, e tem um montão de gente perdendo. Por causa disso, gente. Da mesma forma que o diabo põe esfriamento no casamento, mesma forma que ele quer lançar esfriamento no relacionamento de pai com filho, ele também lança esfriamento em relação a Deus e aos irmãos.
E aí, para não ter exatamente isso, a comunhão, para não ter exatamente a mutualidade, e a igreja fica fraca, e o povo e as pessoas vão morrendo pelo meio do caminho, vão se apostatando. Sabe o que é apostatar da fé? É abandonar a fé. É isso. Eu não creio mais tanto, não. Eu cria, mas hoje eu não creio mais, não. E esse fervor por Deus, pelas coisas de Deus, vai te proteger. Vai proteger o teu coração, vai guardar a sua mente e vai fazer você se manter, não confuso mais, se manter no foco, no caminho, fazendo as coisas de Deus, obedecendo a Deus. Vai continuar te protegendo para você continuar buscando a Deus, o reino de Deus e buscando a justiça de Deus. E assim você vai vencendo as lutas, vai recebendo as vitórias e vai sendo fiel a Deus até o fim. Mantendo a tua integridade de fé e mantendo uma integridade de alma diante de Deus. Por isso é necessário o fervor. Por isso é necessário você entender que eu preciso ser recíproco, que eu preciso ter comunhão com a igreja. Então nunca mais você vai esquecer que a igreja é a família de Deus. E que você tem que estar inserido e amar essa família, e servir a essa família, ajudar essa família e saber que você vai receber isso em troca também. Amém, queridos? É assim que tem que ser sobre nós, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos te entregar, Pai, esse tempo. Queremos te agradecer, Espírito Santo, por esses ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, dia após dia, a priorizar, Senhor, essa reciprocidade, a priorizar essa comunhão contigo e com os nossos irmãos. Essa comunhão, Senhor, sobrenatural, santa, verdadeira, poderosa, Senhor, que nos faz nos envolver como família de Deus nessa terra, Pai. Afasta de nós, Senhor, livra-nos, meu Deus, de todo egoísmo, de todo isolamento, de todo espírito de interesse apenas, Pai. Nos faz, a começar por nós, Senhor, pessoas realmente idôneas, pessoas fervorosas, Senhor, na reciprocidade e nesse amor, nessa comunhão que é desenvolvida em nós através do Espírito Santo de Deus. Que assim seja, meu Deus, para o teu louvor, para a sua glória, para a nossa felicidade e para o desenvolvimento saudável da tua igreja na terra. Que haja, Senhor, essa reciprocidade sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.